Boa tarde! Hoje, quarta-feira, 31 de março de 2021, a nossa aula de português está bem musical. Hoje estamos encerrando a unidade 1 do livro didático de português. Vamos fazer uma autoavaliação. A autoavaliação é quando o próprio aluno, a própria aluna, pensa no que fez, como fez e se avalia. Não sou eu, professora. É você que vai se avaliar. Lá na página 33 do livro de português, com esta carinha, você vai deixar registrada a data de hoje, 31/3/2021. Só por esta página já dá para ver que tem sugestões de livros sobre o assunto que nós estudamos, que são as cantigas, esse tipo de texto, que é um texto que tem versos para cantar. Aqui tem duas sugestões de livros. Esse aqui, com a Turma da Mônica, Folclore Brasileiro de Maurício de Souza, publicado pela editora Girassol. Neste livro, os personagens da Turma da Mônica mostram cantigas, parlendas, músicas, trovinhas e várias brincadeiras do folclore brasileiro. É muito bacana este livro. Esse aqui de baixo eu encontrei lá na nossa escola, na biblioteca, e trouxe para vocês hoje. Então, se vocês encontrarem esse do folclore brasileiro, podem ler tranquilos que ele é maravilhoso. Mas o que eu vou apresentar para vocês é esse aqui, O Canteiro, de Margarete D'Arezzo, que vocês estão vendo aqui na tela, com este mesmo livro nas mãos, publicado pela editora Ática. O livro é acompanhado por CD de áudio, com 15 músicas para ouvir, cantar, dançar, brincar e aprender. Essa é a capinha do CD. No livro que eu encontrei lá na nossa biblioteca na escola, o CD não estava junto, mas eu consegui baixar da internet uma música linda, que daqui a pouco nós vamos ler e ouvir. Vamos começar com a autoavaliação? Você vai pintar ou fazer um X na coluna. Lembram o que é coluna? Coluna é assim, em pé, na vertical. Vou apagar para não ficar rabiscado. Então, você vai fazer um X na coluna que mostra como você saiu nesta unidade, na unidade 1 do livro. Nós estudamos o gênero cantiga popular, a partir da cantiga Barata Diz que Tem. Nós estudamos a nossa língua, o alfabeto, os sons das letras. E nós fizemos várias atividades de oralidade, quando a professora falava assim, manda o áudio no grupo, manda o áudio no WhatsApp. Vocês precisam responder falando, não é escrevendo. Então, tudo isso nós estudamos na unidade 1. Você vai dizer se avançou, que é esta primeira coluna. Lembra? A coluna é em pé. Se você avançou, você marca um X ou pinta. Se você acha que deu para fazer, mas ainda precisa de muita ajuda, precisa estudar mais, você vai marcar na segunda coluna o X ou vai colorir os retângulos da segunda coluna, tá bom? Pode ser que você tenha avançado em todos estes itens aqui. Pode ser que precise estudar mais algum deles. Eu vou ler cada um para vocês poderem ir marcando X. Apesar do X ser na coluna, a gente olha uma linha de cada vez, tá bom? Então, no gênero cantiga popular, tem duas coisas. A primeira é na leitura e interpretação da cantiga popular. Você avançou ou precisa estudar mais? A segunda linha, produção de versos
com os familiares, lembra? Nós não estamos na escola, nós fizemos em casa, vocês fizeram em casa com os familiares. Você avançou, você conseguiu inventar os versinhos diferentes para a cantiga da Barata Diz Que Tem? Ou você precisa ainda de muita ajuda e precisa estudar mais para conseguir rimar direitinho, para conseguir trocar as palavras rimando? Avançou ou precisa estudar mais? É você falando de você mesmo. Agora sobre a nossa língua, sobre a língua portuguesa. Você já sabe o alfabeto e a ordem alfabética? Lembra que vocês até tiveram que ler de trás para frente? Foi um desafio? Ou precisa estudar mais? Ainda confunde a ordem alfabética? Ainda troca a letra que seria a terceira, a quarta você fala primeiro? Ou fala bem depois? Ou você já sabe a ordem alfabética direitinho? Avançou ou precisa estudar mais? E as letras e sons? Você já consegue perceber o som de cada letra? Ou você ainda está pensando só no nome da letra? Que o nome da letra é uma coisa, o som da letra é outra. E para escrever, nós precisamos sim saber o nome das letras, mas a gente usa mais o som. Você já sabe as letras e o som de cada uma delas? Avançou ou ainda precisa estudar mais? Não tem problema nenhum precisar estudar mais, está tudo certo. O importante é você saber onde você precisa se dedicar mais. Nas letras B de bola, de barril, de banana e P de pato, Penélope, Pedro, você avançou ou você ainda confunde o som das letras e a escrita? Qual delas deve usar? Avançou ou precisa estudar mais? Nas letras F e V, a mesma coisa. Você já diferencia as duas letras ou você ainda confunde o som e a escrita delas? Avançou ou precisa estudar mais? E na oralidade, quando a professora pedia os áudios, você participou nas atividades orais? Ou você deixou só para entregar o livro quando encerrar o prazo dessa primeira parte do livro didático, lá na segunda semana de abril? Você avançou, enviou os áudios, conseguiu gravar para mandar as respostas, ou ainda precisa estudar mais e enviar, porque aqui é a participação. Você está participando nas atividades orais ou só nas atividades escritas? Agora que já foi feita a leitura de toda a tabela da autoavaliação, quero que vocês olhem este mapa do Brasil. Esse é o nosso país. Aqui tem o contorno do Brasil. Isso já é uma página do livro Canteiro Músicas para Brincar. A música que nós vamos ouvir hoje se chama Cor da Água. E olha que bacana, nesse mapa tem alguns animais, algumas pessoas representando os estados, mas ele foi feito para mostrar o nome dos maiores e principais rios do país. Tem o Rio Negro, o Rio Solimões, o Rio Madeira e o Rio Amazonas, nessa parte que a gente chama de norte do país. Aqui no Nordeste tem o Rio Tocantins, Parnaíba e o Rio São Francisco. Aqui no centro-oeste tem o Rio Paraguai, Araguaia, e aqui no sul tem o Rio Paraná, Tietê, sudeste, né? Paraná e Tietê, e no sul o Rio Uruguai. Esses são os principais e maiores rios do Brasil. A música que nós vamos ouvir, da Margareth D'Arezzo, tem a participação do Dominguinhos. Ele toca demais acordeon. Estão prontos para ouvir? Eu
vou mostrando com o laser o que ela canta. A música é Cor da Água. Água do rio, a noite é escura, como a noite é escura. Água do rio na manhã, cintilante. Água do rio, a margem do rio se mexe, a terra é cor da terra. Água do rio no meu rosto, transparente e refrescante. Água do rio no meu rosto, transparente e refrescante. Água do rio que desce a cachoeira e molha a serra. Água que pinta o mapa e alimenta a nossa terra. Água do rio que desce a cachoeira e molha a serra. Água que pinta o mapa e alimenta a nossa terra. Escuto o passeio da água, o caminho do rio no meio da mata. Escuto o passeio da água que vem da nascente, não para, não para. Escuto o passeio da água, o caminho do rio no meio da mata. Escuto o passeio da água que vem da nascente, não para, não para. Embaixo da ponte, ao lado da casa, em volta do monte, está funda, está rasa. Embaixo da ponte, ao lado da casa, em volta do monte, está funda, está rasa. Água do rio que desce a cachoeira e molha a serra. Água que pinta o mapa e alimenta a nossa terra. Água do rio que desce a cachoeira e molha a serra. Água que pinta o mapa e alimenta a nossa terra. Escuto o passeio da água, o caminho do rio no meio da mata. Escuto o passeio da água que vem da nascente, não para, não para. Escuto o passeio da água, o caminho do rio no meio da mata. Escuto o passeio da água que vem da nascente, não para, não para. Embaixo da ponte, ao lado da casa, em volta do monte, está funda, está rasa. Embaixo da ponte, ao lado da casa, em volta do monte, está funda, está rasa. Embaixo da ponte, ao lado da casa, em volta do monte, está funda, está rasa. Embaixo da ponte, ao lado da casa, em volta do monte, está funda, está rasa. Embaixo da ponte, ao lado da casa. Agora os dois estão cantando partes diferentes Está da funda, música está rasa. ao mesmo tempo. Embaixo da ponte, ao lado da casa, em volta do monte, está funda, está rasa. Todas as palavras que aparecem aqui ao centro são nomes diferentes que a gente dá para água. Nascente, rio, igarapé, cachoeira, regato, riacho, lagoa, lago, cheia, nascente, córrego, olho d'água, bacia. Tem palavras que se repetem como igarapé, margem, foz, queda d'água, espelho d'água. Todas essas palavrinhas têm a ver com água. Antes de encerrar nossa aula de português, eu quero contar para vocês o que é a pororoca. É um fenômeno natural, caracterizado por grandes e violentas ondas que são formadas a partir do encontro das águas do mar com as águas do rio. Olha essa onda gigante!
Eu vou colocar para vocês aqui um vídeo do Richard, aquele apresentador, indo lá no Amazonas assistir ao fenômeno natural da pororoca. Ele teve que sair correndo para não ser engolido pela onda. Corre, Richard! Como a internet não perdoa ninguém, fizeram até um meme dessa cena. Como se fosse o Richard jogando videogame. Veja a seguir a aula de matemática. Ah, e não se esqueça, sempre beba água.